Finalmente tivemos a revelação da fonte da clarividência do Ryu, que é o olho que tudo vê, né? A forma realmente como a gente conseguiu já ter algumas revelações sobre isso no confronto entre o Astra e a Itika, né? A forma como os dois personagens estavam lutando ali pra gente ver quem era o mais justo, né? Se era o Yami, se era o Ryu, na forma como eles estavam realmente colocando as forças dos seus mestres em suas espadas. E agora, o olho que tudo vê é representado na trama como a capacidade de dar a clarividência. Isso é algo na qual a gente pode visualizar no nosso mundo como uma maneira intrínseca na cultura humana, né? Esse olho que tudo vê está representado em várias culturas humanas e parece que o Tabata tem uma grande serventia para ele em sua história. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir então sobre o olho que tudo vê, né? A forma realmente como esse símbolo está espalhado por toda a civilização humana e agora chegou no mangá de Black Clover, né? A forma realmente como a gente pode visualizar como isso está caracterizando para nós um conceito a mais de exploração de um poder na qual a gente ainda está tentando entender para onde que o Tabata vai ser levado com isso. Para onde que ele vai conduzir a sua história para a gente ter um pouco mais de entendimento até chegarmos na batalha final contra o Lucius. Então, se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixem o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. A gente tá quase lá e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem detalhes e pontos bem importantes pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Vamos lá, né? Finalmente a gente teve um pouquinho da origem do olho que tudo vê, né? Como eu disse pra vocês na introdução, a gente teve essa revelação sobre o poder do Ryu lá na batalha do Asta contra a Itika, né? A Itika fala pro Asta que o Ryu tem um olho que vê todas as coisas através ali do presente, né? Sobre tudo que tá rolando. O Ryu, ele consegue prever o que acontece com a moça lá atrás, antes de um acidente, de um grande acidente ocorrer com os bandidos invadindo. Depois o Ryu consegue prever a chegada dos paladinos, né, informando aos Ryus em como eles deveriam agir e que eles não vão perder, eles não perderiam a batalha. Agora no final do capítulo ele fala a mesma coisa, né, sobre que ele esteve enxergando e vendo todas as coisas. Ele esteve observando, por mais que ele não estivesse perto deles, ele esteve observando todos os esforços que os Ryuzen tiveram. E a gente consegue observar que se trata realmente de um poder que dá a capacidade de enxergar todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, cobra um grande poder mágico de quem absorve essa situação, de quem absorve realmente esse item para si. O olho que tudo vê está ligado diretamente à cultura humana e a forma como isso está espalhada em toda a cultura ali do mundo, né? Vários povos no mundo, do nosso mundo, né? Vários povos relacionados ao nosso contexto têm esse tipo de figura em sua situação, né? Isso é algo bem interessante, da forma como até mesmo ali o Tabata está começando a trabalhar esse conceito de que quem possui algo assim se torna uma figura divina, se torna alguém que ao mesmo tempo ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E a mesma forma como a gente consegue visualizar que esse olho também esteve espalhado por toda a cultura humana do nosso mundo relacionado à nossa ambientação. E não é à toa que isso está espalhado também na cultura pop, como a gente tem vários animes, mangás, jogos, séries, etc. É um símbolo em comum na sociedade bem antes mesmo dos humanos viverem em um mundo conectado. É isso que deixa essa mensagem, esse símbolo ainda mais misterioso, de como todos os humanos tinham acesso, como vários povos humanos tinham acesso a esse símbolo
mesmo nunca estando em conexão. Muitas pessoas conhecem ele como o olho que tudo vê, né? Mas o nome mais comum é o olho da providência, né? Também é conhecido como o olho de Deus, o olho de Horus ou o olho de Ra, né? E é um símbolo que tem uma longa história na cultura mundial. A gente pode observar que ele é representado através de um olho cercado por raios de luz. O olho da providência é muitas vezes associado à ideia de vigilância divina e proteção. Lembra que o Ryu fala no capítulo, né, de que ele esteve de olho em todas as pessoas, em todos eles? É a forma realmente dessa proteção e também dessa vigilância, né? O grande irmão também, o Big Brother, a forma como carrega esse simbolismo, a gente começa a observar que estava espalhado também nessa formação de cultura. Embora a história exata do símbolo seja incerta, ele é encontrado em muitas culturas diferentes e pode ter significados ligeiramente diferentes em cada uma delas. Uma das origens mais conhecidas é do olho da providência, basicamente na cultura egípcia antiga. Nessa cultura, o olho de Horus era um símbolo sagrado que representava o olho do deus Horus. Acredita-se que o olho tenha sido arrancado do deus em uma batalha, mas depois foi restaurado por Thoth, que é o deus da sabedoria. O olho de Horus simbolizava poder, proteção e cura, e muitas vezes era usado como um amuleto para proteger contra o mal, para que a pessoa pudesse se proteger contra o mal. E não para por aí. Além disso tudo, nós temos também o olho na cultura cristã. O olho da providência é frequentemente associado à ideia de Deus vigiando o mundo. Na arte cristã, o símbolo muitas vezes aparece como um olho dentro de um triângulo, cercado por raios de luz. O triângulo representa a figura da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enquanto os raios de luz simbolizam a divindade. O olho da providência é frequentemente associado à ideia de que Deus vê tudo o que acontece no mundo e protege aqueles que são fiéis a Ele. Um triângulo, uma trindade, uma figura divina. Eu acho que a gente está chegando bem perto disso em Black Clover. Além dessas culturas, nós também podemos observar que o olho está espalhado pelo mundo todo também. Nós temos várias referências sobre o olho da providência encontrado ali no hindu, né? Na cultura hindu. Por exemplo, o terceiro olho do deus Shiva é um símbolo importante que representa a iluminação espiritual. Na cultura budista, o olho de Buda é um símbolo que representa a sabedoria e a iluminação. Em algumas culturas africanas, o olho da providência é associado à ideia de clarividência e percepção espiritual. Na cultura maia, o olho de Deus é um símbolo que representa a divindade e a sabedoria. Na cultura chinesa, o olho do dragão é um símbolo de poder e proteção divina. O olho de dragão, Ryu, proteção divina e símbolo de poder. Embora o significado exato do símbolo passa a variar ligeiramente em cada cultura, ele é geralmente associado à ideia de vigilância divina, proteção e poder. Uma coisa interessante também sobre o paralelo, por mais que não seja ligado à humanidade por si só, mas sim em Black Clover, nós já tivemos uma imersão relacionada ao terceiro olho, que é na saga dos elfos. Na saga dos elfos, nós observamos tanto Veto, Fana e Ria manifestar o terceiro olho. E isso é uma coisa que não foi tão explicada, não foi tão aprofundada na história. Talvez, quem sabe, essa questão do olho da providência, o olho que tudo vê, esteja conectado a essa trama que nós observamos na saga dos elfos e que, talvez, nos próximos capítulos, a gente tenha uma espécie de explicação sobre esse poder e esse contexto diferente sobre ser um poder demoníaco, mas não ser. Ser um poder realmente que está conectado a algo maligno, mas ao mesmo tempo não ser. E nisso, o mais interessante é a gente analisar que o Ryu manifestou vários pontos enfocados ali nessas culturas, né? Basicamente sobre tudo que o olho consegue enxergar, como muitas conexões ao cristianismo, budismo e de algumas religiões africanas. No caso, essa última é quase um Ctrl+C, Ctrl+V, basicamente ali da clarividência e percepção espiritual, o paralelo completo entre clarividência do Ryu e seu sentir através do Ki.
Por mais que ele não tenha ali um Yoriko, ele pode sentir também a situação ao seu redor por causa do Ki. Isso é muito importante para a gente poder ver essa percepção de que o Tabata pegou várias coisas espalhadas ali pela cultura humana para poder realmente passar para nós essas informações sobre o olho que tudo vê. E o mais interessante nesse ponto é que, assim como na cultura humana, onde nós observamos um olho que tudo vê no cristianismo, nas religiões africanas, no budismo, no hinduísmo, em vários contos, a gente pode observar também que existem várias referências a isso no mangá de Black Clover. Porque se existe um olho que tudo vê na Terra do Sol, também existe um olho que tudo vê nos 4 reinos. Se o Ryu consegue ver todas as coisas que está acontecendo na Terra do Sol e possivelmente lá no reino de Clover, lá dos 4 reinos, porque ele estava vigiando as coisas, isso ele não falou ainda, mas provavelmente se ele interferiu, se ele soube onde o Asta foi parar, é porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas o Lucius também tem essa capacidade. E agora a gente observa um ponto interessante sobre a fala do Yosuga sobre ali o capítulo 351. Para que o Asta consiga alcançar os céus que o Lúcio e o Ryu estão, ele vai precisar de um poder igual ao deles. Ele vai precisar de uma situação para a qual ele consiga alcançar um poder igual, né? Não estou falando que é o mesmo poder, mas um poder equivalente aos 2 demais. Lembram? A figura da Trindade, a figura dos 3 seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vai precisar dessas conexões também ligadas a Lucius, a Ryu e ao Asta para sermos levados para uma história, para um combate final. Se eles possuem um poder, podendo representar uma figura divina, mesmo com o demônio ao seu lado, o Asta terá que transcender para alcançar o mesmo nível de poder.